A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Hoje vamos falar um pouco também qual é a atuação dos anjos no meio da batalha espiritual. E também como saber quando há uma batalha espiritual vindo contra você e você precisa lutar nessa batalha espiritual. Então, ouça até o final para que você entenda um pouco mais sobre batalhas espirituais. A batalha espiritual é uma realidade e todo cristão nascido de novo precisa ter essa consciência e entender que nós estamos em uma grande guerra espiritual. E a batalha espiritual, muitas das vezes, ela se levanta contra você. E Deus quer que você vença, para então você alcançar a bênção que Ele quer te dar. E por isso que no Salmo 34 também diz assim, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Mas você precisa entender que às vezes nas batalhas espirituais, os anjos, eles estão ali apenas para nos dar um apoio. Quando você está correndo risco de vida, porque há momentos que você está correndo risco de vida e nem percebe, mas os anjos de Deus, eles vêm para te proteger. E algumas pessoas acabam percebendo e outras nem percebem. Por exemplo, às vezes você está atravessando a rua e de repente surge um carro do nada. Você nem viu, mas o carro passou bem pertinho de você. Aí você diz, meu Deus, quase o carro bate em mim. Esse quase foi os anjos de Deus te protegendo. Ou às vezes você sofre até um acidente. Só que o acidente foi tão grave que era para você ter morrido. E as pessoas olhando de fora dizendo assim, nossa, como você sobreviveu, era para você ter morrido. Mas lembre-se, eram os anjos de Deus que vieram para te proteger. Mas vale lembrar também que quando você começa a ter um entendimento maior, quando você começa a entender melhor como funciona o mundo espiritual e a batalha espiritual, você precisa entender que a certos momentos os anjos não vão interferir. Por quê? Porque você, como soldado de Cristo, você precisa aprender a lutar. Por exemplo, Jesus só recebeu a ajuda dos anjos depois dos 40 dias. Só que durante aquele período, ele ficou ali orando, jejuando e resistindo o diabo. E depois, então, os anjos vieram para o confortar, trazendo suprimento e renovo. E é assim muitas vezes na nossa vida. Quantas batalhas espirituais eu passei e eu precisei resistir até o final. Até que, quando eu resisti e venci, os anjos vieram para então me confortar, me trazer um consolo ou trazer alguma revelação da parte do Senhor. E Deus, irmãos, Deus ele faz assim, ele nos ensina, porque ele quer gerar guerreiros e guerreiras no mundo espiritual. Deus ele nos ensina a lutar, a vencer as nossas próprias batalhas espirituais. Por quê, irmãos? Porque não é qualquer demônio que vai vir lutar contra você que os anjos de Deus já vão interferir, não. Se você tem autoridade espiritual, sabe como funciona o mundo espiritual, você vai lutar as suas próprias batalhas. E todo cristão nascido de novo, ele tem a responsabilidade de lutar. E Paulo sabia disso, por isso que Paulo falou lá em Efésios 6 sobre as armaduras espirituais. E mais, Paulo também disse assim, olha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, nas regiões celestiais. E nós somos soldados de Cristo, e nós precisamos nos revestir das armaduras espirituais e batalhar as batalhas espirituais. E Deus, irmãos, Deus quer que você desenvolva isso. E embora que os anjos acampem ao nosso redor para nos dar um apoio, eles muitas das vezes eles não intervêm. Eles só intervêm no momento certo, entende? Então os anjos têm momentos, em certos momentos eles vão interferir, eles vão nos ajudar. Mas na maioria das vezes, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode batalhar, a gente vai precisar batalhar. Nós vamos precisar lutar. Por exemplo, existem anjos que quando nós estamos no meio de uma batalha espiritual, eles vêm para nos entregar armas espirituais. Já tem anjos que quando nós entramos em uma batalha espiritual, ele vai entrar e vai estar do seu lado durante toda a batalha espiritual contra o inferno. Então compreenda algo muito importante. Somente quando o seu nível de batalha espiritual excede o seu nível espiritual de autoridade, é que os anjos vão batalhar por você. E esse é um dos princípios importantes de como os anjos trabalham durante a guerra, durante a batalha espiritual.
Ou seja, os anjos só vão interferir se o seu nível espiritual for abaixo daquela batalha espiritual. Mas se o seu nível espiritual for um nível à altura da batalha espiritual, você vai ter que batalhar sozinho. Compreende? E lembre-se de uma coisa, com Deus não tem teoria não. Deus nos ensina tudo na prática. As lições com Deus é na prática. Como que você aprende a orar? Orando. Como que você aprende a batalhar? Batalhando. É assim? Você precisa aprender a lutar. E como soldados de Cristo, nós precisamos estar na posição e estar alertas. Porque quando um soldado está numa batalha, ele não fica distraído com qualquer coisa, não. Ele fica alerta, por quê? Porque a qualquer momento o inimigo pode atacar. E é assim, nós como soldados de Cristo, nós precisamos estar vigilantes, orando e vigiando em todo o tempo, porque o nosso adversário está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos estar vigilantes. Mas, porém, se você ficar fazendo o corpo mole, dizendo, não, mas a carne é fraca, ficar se distraindo com qualquer coisa e dizer, eu pequei porque a carne é fraca. Aí fica dando um monte de desculpa para Deus, para não abandonar o pecadinho de estimação. Saiba, você nunca será um guerreiro valente de Cristo. Por quê? Porque as primeiras guerras que você vai enfrentar, que o cristão enfrenta, serão contra as suas vontades, os desejos da sua carne. E quando tem áreas na sua vida que você não decide viver a verdade de Deus, não entrega totalmente o seu coração para Deus, são áreas que você vai mais perecer na batalha espiritual. Às vezes também você precisa lutar contra um desejo pecaminoso, ou aquela situação também que Deus já falou com você, mas você é desobediente, você não obedece a Deus. E muitas das vezes também Deus já pediu para você fazer algo e você não faz. E o que acontece? Você padece na batalha espiritual. Mas lembre-se, os anjos de Deus, eles são justos e eles andam em justiça. Mas se você estiver vivendo uma vida fora da justiça de Deus, você não vai ter o apoio dos anjos. Você vai ter a misericórdia de Deus, não o apoio dos anjos. Os anjos, eles só vêm para te ajudar na batalha espiritual quando você começa a andar em justiça diante de Deus. E quando nós andamos em justiça diante de Deus, fazendo a nossa parte, mesmo que o diabo se levante com covardia, porque o diabo é um covarde, aí sim os anjos vêm e guerreiam em seu favor. Está sendo justo? Está fazendo o que é correto diante de Deus? Então os anjos vão guerrear em seu favor. Mas não quer nada com Deus, é aquele crente morno em cima do muro, você vai sofrer, você vai perecendo no meio da batalha espiritual. Porque lembre-se, o mundo espiritual ele não para. Então, se você entrou na chuva, é para se molhar. E é claro, você precisa entender também uma coisa, que todo cristão novo convertido, todo cristão novo na fé, no começo, ele sempre terá o apoio e a ajuda de Deus. No começo, um novo convertido, um novo cristão na fé, ele sempre terá a ajuda de Deus. Mas, porém, se você já é um cristão, que tem anos de evangelho, você é um cristão maduro na fé, Deus espera que você lute as suas próprias batalhas espirituais. Para quê? Para que você aprenda a lutar e a lutar bem. E você tem duas armas que te ajudam a lutar bem. Sabe qual é? Essas duas armas que te ajudam a lutar bem na batalha espiritual? Sabe qual é? Jejum e oração. É jejuando e orando que você vai vencendo as batalhas espirituais. Porque sem oração e jejum, você não vence as batalhas espirituais. Por quê? Porque você precisa desse revestimento de poder que vem através da oração e do jejum. Porque todos os cristãos maduros na fé, eles também manejam bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles usam também o escudo da fé. Por quê? Porque eles são soldados de Cristo, prontos para batalhas espirituais, para batalhar as batalhas espirituais. Então, o primeiro ponto que você precisa entender sobre batalhas espirituais, que você precisa desenvolver a sua fé e o seu entendimento sobre a batalha espiritual. Você precisa crer no que a Bíblia diz. Quer vencer batalhas espirituais? Creia no que diz a Bíblia. Quer vencer batalhas espirituais? Na área sentimental, na área da família, na área do casamento, busque o entendimento na palavra de Deus. Peça uma oração específica para Deus para vencer as batalhas espirituais na área sentimental da sua vida.
Por quê, irmãos? Porque é Deus que nos ensina, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas, e Ele que vai te ensinar o que você precisa e o que você deve fazer para você vencer as suas batalhas espirituais. Segundo ponto, para o cristão vencer as batalhas espirituais, ele precisa também levar uma vida santificada. Quando o cristão leva uma vida santificada e ele consegue lutar contra a iniquidade, contra os pecados, contra os desejos da carne, fica mais fácil ele vencer a batalha espiritual. Por isso que nós precisamos da santificação, santificar o corpo, a alma e o espírito. Quando eu sei que o cristão anda em santidade, quando os frutos do Espírito Santo estão em evidência na sua vida, o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a fé, domínio próprio, então a pessoa anda em santidade. Santidade, tanto no corpo, na alma e do espírito. Por quê? Porque quando você santifica o corpo, a alma e o espírito, os frutos do espírito se manifestam através de você. Não apenas dons, mas o fruto também. E terceiro ponto, como posso identificar a batalha espiritual? Quando as forças do inferno estão vindo contra a minha vida. Bom, primeiro você precisa entender que quando você está andando com Deus, segundo a vontade de Deus, Deus é fiel e Ele vai te mostrar como você deve agir através muitas das vezes de sonhos, de profetas. Eles vão te ajudar, vão te dizer assim, olha, eu estou vendo que um vento vai se levantar contra a sua vida. Ou você vai ter um sonho onde você vai ver que o diabo está tentando tocar em alguma área da sua vida. Ou seja, de algum modo, Deus vai te alertar que algo está vindo contra você. Há um levante do inferno contra a sua vida, contra a sua família. Então você precisa redobrar sua atenção e orar e jejuar mais. Por quê? Porque uma batalha espiritual, há forças do inferno se levantando para guerrear contra você. E sabe qual é o maior intuito do inferno e do diabo? É destruir a sua vida através da batalha espiritual. E quando eles não conseguem, eles fazem de tudo para tirar você do propósito de Deus, para que você não venha viver o propósito que Deus tem na sua vida, para que você não alcance as riquezas que Deus tem para você, para que você não viva as promessas que Deus tem para realizar através da sua vida. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que você vença hoje. Por quê? Porque se você vencer hoje, você vai ser um canal de Deus para ajudar os outros amanhã. E os outros que vencerem amanhã vão ajudar os outros que vão vencer no futuro. E quanto mais nós ajudamos as pessoas a vencer e a vencer as batalhas espirituais, nós vencemos e nós estabelecemos um exército poderoso. Nós se tornamos um exército poderoso de Deus na terra. E nós precisamos, irmãos, se tornar um exército poderoso de Deus na terra. Não um exército dividido, mas um exército unido para guerrear contra as forças do inimigo. Porque o nosso inimigo não é o nosso irmão, nem a outra pessoa que congrega em outra congregação, não. O nosso inimigo, como Paulo disse, não é carne e sangue, mas sim os principados e potestades. Eles são os nossos inimigos. Então nós precisamos nos unir como corpo de Cristo, como soldados de Cristo, para batalhar essa batalha espiritual. Nós estamos nos tempos finais. A batalha espiritual, ela se intensifica mais. As batalhas finais são as piores. Então, você precisa entender uma coisa. Nós hoje não temos mais tempo para ficar ensinando o beabá sobre batalha espiritual. Os cristãos de hoje em dia, que não quer crer, que não quer se santificar, que não quer se forjar, não quer forjar as suas armaduras espirituais, não querem aprender a lutar, eles vão perecer na batalha espiritual. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não venha se despertar espiritualmente. Ele vai fazer de tudo para que você não saia do sono espiritual e comece a lutar. E nós precisamos lutar, irmãos, e lutar. E a nossa luta só para quando nós chegarmos no céu. Nós precisamos lutar até chegar no céu, porque a Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Então vamos nos esforçar mais e mais para Deus, para nós chegarmos até o céu. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos lutar as batalhas espirituais. Se você quer chegar no céu, se você quer alcançar o céu, comece a lutar as batalhas espirituais para você alcançar o céu. Assim foi com os cristãos primitivos.
Eles foram fiéis até o final. Eles lutaram suas batalhas espirituais. Eles foram fiéis até a morte. E não é isso que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos ser fiel até o final para que a gente alcance a coroa da vida. Aprendi primeiro que a me proteger, a proteger a minha casa, a proteger a minha família na batalha espiritual. E muitas das vezes o inimigo atacava e eu ficava só no quê? Só na defesa, só me protegendo, protegendo a minha casa e a minha família. Só que houve em dados momentos que eu fui crescendo, fui aprendendo mais da batalha espiritual. E eu lembro que uma certa madrugada, uma bruxa começou a fazer feitiço para me atacar e atacar a minha casa. E naquela madrugada eu entendi esse princípio da batalha espiritual, que a gente não pode ficar só na defesa, a gente precisa contra-atacar. E naquela madrugada eu pedi a ajuda dos anjos e eu comecei então a contra-atacar os feitiços que ela lançava sobre a minha casa e sobre a minha vida. E então os anjos começaram a guerrear. E naquele momento eu tive um grande confronto com as trevas, eu tive um grande confronto com aquela bruxa. E para a glória de Deus, eu venci aquela batalha espiritual. E nunca mais aquela bruxa fez feitiços contra a minha vida, contra a minha família. Por quê? Porque eu aprendi a contra-atacar. Porque antes eu ficava só na defensiva, mas depois Deus abriu o meu entendimento e eu comecei a contra-atacar os ataques do inferno, os ataques infernais e daquela bruxa que ela lançava feitiços contra a minha casa e a minha família. Porque o cristão, irmãos, ele precisa entender o princípio básico da batalha espiritual. A gente tem as armaduras espirituais, a gente pode se defender, mas a gente também tem espada. A gente precisa aprender a lutar, precisa aprender a fazer orações de guerra. E naquela madrugada eu fiz orações de guerras espirituais e eu travei uma grande batalha espiritual. Como eu já disse, se você é um novo cristão, é um cristão novo convertido, Deus vai te ajudar. Mas no momento que você vai amadurecendo na fé, vai entendendo mais sobre batalhas espirituais, sobre o mundo espiritual, você vai começar a lutar suas próprias batalhas para se tornar um soldado valente de Cristo. Amém? Se esse vídeo te abençoou, então abençoe mais vidas, compartilhe a palavra de Deus e fiquem todos com a paz do Senhor e até o próximo vídeo.